Boa noite, alegria estar com vocês, né, no dia de hoje. Vou pegar aqui o passador. Bom, a nossa tarefa é conversar sobre o autocuidado e o cuidado com o outro. E aí, quando fui preparar o tema, né, eu encontrei, na verdade, dentro de um livro da coleção psicológica de Joana de Ângeles, a abordagem desse tema. Eu acho que eu não estou sabendo passar. Bom, e aí, para a gente começar a conversar sobre o tema, eu gostaria de lembrar uma frase de Jesus, quando ele disse: sede vós outros perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Né? Então, aqui é uma síntese acerca do autocuidado e do cuidado com o outro. Né? Porque na perfeição, quando a gente busca a perfeição, o que na verdade nós estamos buscando? Nós estamos buscando aquilo que se chama plenitude. Né? E essa plenitude, ela é uma plenitude em vários aspectos da nossa experiência como ser, como consciência em evolução. É a vivência e é o prazer que deriva dessa vivência. Esse prazer com aquilo que é bom, com aquilo que é belo, com aquilo que é reconfortante. Né? Então, quando nós pensamos em Deus, nosso Pai, que é a perfeição de todo o universo, nós pensamos sim em tudo isso que pode ser bom, tudo isso que pode ser belo, tudo isso que pode ser reconfortante para todos nós. E aí, Joana de Ângeles tem um pequeno livro, ele é fininho, mas é muito interessante, que se chama Vida, Desafios e Soluções. Né? E nesse livro ela diz sobre a saúde, e diz que a saúde resulta de uma bem dosada cota de valores mentais, em consonância com a estabilidade física e com a ordem psicológica, que produzem um clima de vitalidade, né? Pela funcionalidade do corpo, qualquer alteração nos equipamentos sensíveis desta maquinaria fisiopsíquica, logo surge um campo propício à manifestação da doença. Então, o que nós tiramos daqui? Que a condição de perfeição é aquela condição que nos possibilita estar plenamente saudáveis, sem qualquer risco de doenças de qualquer natureza. Doenças psicológicas, doenças mentais, do pensamento obsessivo, doenças físicas, do corpo físico e as doenças espirituais. Né? Então, a perfeição é esse estado de alma que a gente busca, livre desses problemas. Né? Acho que não quer funcionar o passador. Deixa eu ver. Ó. Valores mentais.
Então vamos ver, quando ela fala que saúde tem 3 pilares importantes: pilar mental, físico e psicológico. Então vamos falar um pouquinho dos valores mentais. Nós sabemos que a expressão maior do ser em evolução é o pensamento. A mente é o conjunto daquilo que nós pensamos, é a expressão dos nossos pensamentos. Isso é a mente, né? E Joana de Ângeles diz que, em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados em nós os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão dessa força desequilibrante que existe, né? São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Então, Joana de Ângeles diz que nossos valores mentais, eles ainda são perturbadores. Por quê? Porque no estágio que nós nos encontramos ainda, da evolução, nós ainda somos muito imantados aos valores da Terra, né? Nós ainda damos muito valor àquilo que é considerado tesouro na Terra. Por exemplo, muitas vezes nós valorizamos as pessoas pelos títulos que elas carregam, pelo número de diplomas que elas têm, pelo tipo de família onde ela nasceu, pela quantidade de recursos financeiros que ela tem posses, e esquecemos do essencial, que são as atitudes, são as motivações, né? A gente muitas vezes deixa de perceber o outro nas suas motivações e atitudes e passa a fazer uma leitura do outro por aquilo que ele carrega de valores terrenos, né? Isso já nos mostra a nossa condição. Nós temos grande dificuldade de aceitar que um espírito que ocupa uma condição humilde nos afazeres da terra possa ter sabedoria para nos trazer algo, nos acrescentar algo na nossa vida. Muitas vezes menosprezamos, né? Então, nós temos essa dificuldade. Portanto, os nossos valores mentais, eles ainda estão muito irmanados às nossas necessidades materiais, porque o nosso espírito faz a sua trajetória evolutiva no mundo material. Nós saímos da condição de crisálida da consciência, caminhamos para a condição de espírito angélico, mas nessa trajetória nós ganhamos muitas, vamos dizer assim, ganhamos muitas maneiras de funcionar, desenvolvemos em nós maneiras de agir e reagir, que nós precisamos, à medida que avançamos em conhecimento, experiência, sabedoria, em amor, nós precisamos nos libertar dessas maneiras de funcionar, dessas maneiras de perceber o outro e então descobrir novas maneiras de lidar, de perceber, de agir e de reagir. É uma
transformação contínua dos nossos valores mentais, né? E no nosso autocuidado, nós precisamos, nesse aspecto, estar sempre lembrando da necessidade de reciclar a forma de pensar. Sempre reciclar o tipo de pensamento que nós cultivamos dia após dia, trocando o otimismo, trocando o pessimismo pelo otimismo, trocando a angústia pela fé, trocando o sofrimento, a dor, pela coragem e resiliência. Então, vamos modificando os nossos valores mentais nesse autocuidado. Pensar bem ou pensar mal é uma questão de hábito. Então, se nós somos habituados a sermos pessimistas, temos que trabalhar dia após dia para mudarmos esse aspecto da nossa mente, né? Fazemos um exercício de otimismo e de esperança. Portanto, toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato, temos que fazer todo o esforço de substituí-lo por um que seja digno, por um que seja saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando-o com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. Quer dizer, o nosso pensamento é a força da nossa vontade, né? Então, nós precisamos ter esse autocuidado com os nossos valores mentais. Precisamos começar por esse pilar. Passa para mim, por favor. E aí vem o segundo pilar. O segundo pilar é a estabilidade física, que nós muitas vezes negligenciamos. Mas como que nós negligenciamos a nossa estabilidade física? Primeiro, negligenciamos a higiene do corpo físico. Gente, mas eu tomo banho todo dia? Eu tomo banho todo dia? Ora. Que maravilha você toma banho todo dia, porque você recicla suas células, você diminui a colonização bacteriana, você controla a microbiota que habita a sua pele, as suas mucosas, né? Você faz um controle biológico que beneficia o seu corpo, mas não podemos esquecer, além disso, lavar as mãos sempre que for comer um alimento, utilizar o sanitário, escovar os dentes antes de dormir, por exemplo, após as refeições. É o cuidado, o autocuidado, a higiene do sono. Quantos de nós estamos entrando no hábito do celular? E vamos ali de rede social em rede social, adentrando madrugada adentro, esquecendo que o corpo físico, ele precisa de repouso. O cérebro necessita de repouso. E muitas vezes negligenciamos isso. Quantas vezes estamos com um pensamento obsessivo num problema a resolver e sofrendo intensamente por este problema com as nossas angústias, muitas vezes por fatores que
fogem à nossa governança. Nós ficamos sofrendo porque nós não somos capazes de ter governança sobre aquilo. Não entendemos, achamos que temos que controlar, mesmo sem ter esta possibilidade. E sofremos e entramos madrugada adentro pensando naquele problema. Perdemos o sono, passamos a noite em claro. O que nós estamos fazendo? Negligenciando a higiene do sono. E quanto à alimentação saudável, quanto nós precisamos melhorar. Que bom que hoje o acesso à informação nos possibilita entender melhor o que é um alimento bom, o que é um alimento danoso. O que nós precisamos fazer? Saber escolher bem e não ter preguiça. Que hoje o que está mandando na nossa vida é a preguiça. Muitas vezes preferimos comprar um refrigerante cheio de açúcar, gaseificado, capaz de retirar o cálcio dos nossos ossos. Preferimos ele do que ter que ir para a cozinha fazer um suco natural. Não é? É mais fácil, é mais rápido, não toma meu tempo e não me dá trabalho. Então, nós negligenciamos a nossa alimentação, muitas vezes nos expondo a doenças carenciais, com carências de vitamina, de minerais, e muitas vezes nos expondo a doenças que vão gerar distúrbios piores, com a produção de inflamação generalizada no nosso corpo. Nós sabemos que o tecido adiposo, ele é produtor de substâncias inflamatórias, né? E nós muitas vezes negligenciamos essa alimentação saudável. Quantos de nós têm se preocupado em fazer atividade física? Já melhoramos muito, mas atividade física, ela deve ser uma regra de saúde, de autocuidado. Pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, fazer uma caminhada, praticar um esporte, visitar um parente distante indo a pé, voltando a pé. Vou visitar a mamãe, vou a pé e volto a pé. Já estou fazendo atividade física. Então, outro fator importante para a nossa estabilidade física, e os estudos têm mostrado, o quanto a espiritualidade de cada um de nós influi na saúde física. Já está provado por estudos que aquelas criaturas que fazem yoga, meditação, aquelas criaturas que têm o hábito da oração diária, elas têm uma prevalência muito menor de hipertensão arterial e doenças cardíacas. E isso tanto é verdade que já está entrando no receituário médico a indicação de meditação, de reflexão, a prática da oração, porque quando a gente ora, a gente medita, né? E aí eu falo daquela oração interna, não aquela oração externa para que Deus e o mundo estejam ouvindo o que eu estou falando. Não, é a oração interna. Entre para o seu quarto interior, como disse Jesus, e lá converse com o Criador, que é o seu Pai. O encontro com amigos e familiares que lhe aconchegam. Isso é estabilidade física, porque afeto é alimento.
descobriu-se o quanto o afeto é alimento em orfanatos, com crianças que foram abandonadas à vida, né? Não vou dizer por seus pais, mas abandonadas à vida e acolhidas em instituições, e essas crianças institucionalizadas, muitas delas ficavam raquíticas, por mais que se alimentassem adequadamente, que fosse oferecido a quantidade adequada de alimento, não ganhavam peso. Mas quando passavam a receber visita de um possível tutor, elas começavam em franco ganho de peso e desenvolvimento. Por quê? Estava faltando um alimento, que é o afeto. E quando o afeto chega, a criança se desenvolve, o amor, né? Então, o amor na nossa vida, ele é importante no nosso autocuidado. Nós precisamos receber carinho, atenção, afeto. E muitas vezes nós vamos encontrar o carinho, o afeto e a atenção entre os nossos maiores amigos, entre os nossos familiares, que são aqueles mais próximos de nós, que se preocupam conosco. Então, nós temos que cultivar a convivência com quem nos ama. Temos que muitas vezes telefonar, fazer visitas, ir até eles e não ficar somente na rede social, porque muitas vezes a rede social não traz toda a carga de afeto que nós necessitamos, né? Porque nós vemos as palavras, as mensagens, mas fica faltando a linguagem corporal, que fala muito do amor, né? A linguagem corporal. E a linguagem corporal, ela é dada pela presença. Então, precisamos buscar esse encontro com amigos e familiares que nos aconchegam. No nosso autocuidado, devemos ter preocupação com a avaliação médica regular. Será que eu devo esperar a doença bater a porta para fazer uma avaliação da minha condição física, se eu preciso de algum cuidado especial ou não? Será que eu vou esperar a doença bater a porta? Não há necessidade disso. No autocuidado eu posso buscar esta avaliação médica, fazer os exames que se forem necessários, né? Para ver a minha estabilidade física, né? Passando adiante, a ciência médica, ela está a comprovar a cada instante todos os períodos da vida, e eles são ricos de oportunidade para aprender, para crescer, para desenvolver a capacidade de fixação dos valores humanos. E aqui, Joana de Ângeles, vocês me desculpem que eu repeti a mesma frase, né? Vocês me desculpem, agora que eu vi. Joana de Ângeles aqui, ele fala que a infância tem a sua importância, a adolescência tem a sua importância, a fase da juventude tem a sua importância, a fase da maioridade mental tem a sua importância, e a fase também da senescência tem a sua importância. Todas as fases trazem para nós valores e nos desenvolvem valores diferentes. Pode passar. Bom, e aí vem o outro pilar, né? Que além dos valores mentais, da estabilidade física, a gente parte para a questão psicológica, o autocuidado. Então, é interessante nós entendermos
que o desenvolvimento psicológico do ser humano, ele tem alguns marcos que são importantes, e esses marcos, eles são constituídos na relação desse ser humano, enquanto infância, na família. E existe uma importância extremamente relevante dos pais em relação aos filhos, no seu desenvolvimento psicológico, que vai construir os pilares desse ser humano para o seu desenvolvimento na adolescência, na juventude. Não se pode negar os fatores responsáveis por distúrbios, que seriam os distúrbios psicológicos, a começar pelo comportamento da gestante. Olha que interessante. O feto hoje, já existem comprovações por estudos científicos que ele absorve a condição emocional da mãe, principalmente da mãe, porque ele está intimamente conectado a ela, Mesmo que esta alma seja uma alma antiga, que sofrendo o esquecimento do passado, ela está recomeçando uma vida, mas ela está intimamente ligada ao corpo físico e ao corpo espiritual desta mãe. E sofre a influência desse corpo, Então, lá na vida intrauterina, ela já começa a ser moldada pela mãe que o abriga. Culmina com a convivência em família. E aí, a relação que se constrói com a criança, ela vai ser a base da relação dessa criança com o mundo. Então, eu tenho, às vezes, pais extremamente dominadores, que não permitem em nada a criança explorar o ambiente, fazer opções, fazer escolhas, vai constituindo ali uma criança que depende totalmente da decisão dos pais. Quando ele se tornar, então, um ser humano adulto, vai estar inseguro, vai estar angustiado, Então, eu começo a criar problemas de ordem psicológica lá na infância, na maneira como eu estou lidando com a criança, E não é só os pais dominadores e as mães castradoras, neuróticas, que transferem toda a sua insegurança para os filhos, todos os seus conflitos, esses filhos muitas vezes se tornam fragilizados sobre essa alta carga de tensão que se veem obrigados a suportar. Mas não é só os pais. Primeiro os pais, depois os irmãos, depois a escola, os pares, as outras crianças. E nós, como seres humanos, nós somos seres que conseguem se realizar vivendo em sociedade. Dificilmente uma criatura consegue ficar bem consigo mesma, isolada, completamente isolada do mundo, Ela nem se constitui pessoa. Quando a educação, principalmente a educação no lar e nas escolas, tiver como objetivo a construção do homem integral, no sentido de desenvolver as suas competências de inteligência,
as suas competências de emoção e sentimento e as suas competências de decisão, de escolhas, de sentimentos nobres, os fatores de perturbação vão ceder lugar a outros tipos de estímulo, que são os edificadores da esperança, são mantenedores das aspirações elevadas, no esforço para a superação dessas heranças doentias que cada um traz em si mesmo. E aí, por isso que Jesus nos disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, não é? Então, nós precisamos nos aceitar, compreender a nossa condição evolutiva e entender que nós partimos de um ponto e estamos a caminho de outro ponto. E até chegarmos lá, várias coisas eu preciso modificar no meu pensamento, na minha atitude, na minha emoção e no meu sentimento. Porque para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem comigo mesmo. Como eu vou amar o outro se eu não consigo me compreender, me perdoar, me dar a chance de ser melhor a cada dia, uma pessoa nova, dar essa chance, né? Então, eu preciso fazer isso comigo, para que eu possa então ter esse cuidado para com o outro. O cuidado para com o outro, a gente faz lembrar, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam, vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Ora, ora. Quando é que nós vamos alcançar essa condição? Não é? Porque nós ainda estamos lá em Moisés, na lei da justiça, olho por olho, dente por dente. Mas precisamos dar um passo adiante, porque Jesus, Ele vem nos tirar desta lei, olho por olho, dente por dente, e vem nos trazer para a lei do amor, que é a lei do perdão. Por que que eu sei que devo perdoar? Primeiro, porque aquela criatura que errou para comigo, certamente ela cometeu o seu erro e eu, na condição de espírito em evolução, já cometi erros parecidos. E se não foi nesta vida, certamente em vidas anteriores. Porque se eu não tivesse cometido erros, se eu tivesse atingido a condição de perfeição, eu não estaria neste mundo atual, material, de provas, expiações e regeneração. Eu estaria no mundo superior, não estaria aqui. Se eu estou aqui, é porque eu já fiz e provoquei e semeei muito mal no meu caminho, que eu preciso corrigir. O que é de diferente no olho por olho, dente por dente? Lá na lei da justiça, o indivíduo erra, ele paga pelo seu erro e possivelmente ele não vai ter a oportunidade de aprender a ser melhor. E o que é a lei do amor? O indivíduo erra, ele precisa corrigir o erro, mas ele tem a chance de ser uma criatura diferente daquilo que ele é. Ou seja, na lei divina existe a misericórdia e a pedagogia do amor.
Porque aquele que erra e é perdoado, ele vai se sensibilizar por uma situação inédita, onde ele agrediu, mas não foi agredido, onde ele causou um problema, mas ele não foi massacrado. Isso vai abrir um novo horizonte na sua consciência. Espera aí. Eu posso agir então de maneira diferente, né? E foi o que Jesus fez por nós, porque quando Jesus veio à terra e se sacrificou na cruz, né, do Calvário, o que foi aquele sacrifício de Jesus? Foi para que nós ficássemos endeusando Jesus? Não. Foi para que nós entendêssemos que se nós quisermos, nós podemos ser melhores, todos os dias um pouco melhor. Foi isso que ele quis nos trazer. Então, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, eu posso modificar a minha maneira de atuar diante das criaturas que muitas vezes nos trazem algum desconforto. Eu posso atuar de maneira diferente. Não responder na mesma moeda, mas criar um caminho diferente para que a criatura entenda, através desta pedagogia, que ela agiu mal e que ela pode agir diferente numa outra oportunidade. Quanto mais eu ressalto e puno o mal com todo o mal possível, mais esse mal se propaga. Por isso, o perdão e o amor é fundamental na nossa vida. Cuidar do outro é você saber respeitar o outro, valorizar no outro aquilo que ele tem de melhor, ressaltar as suas virtudes. A gente chama isso de reforço positivo. Quando você educa uma criança, ao invés de você puni-la vamos dizer assim, com uma observação sarcástica ou uma observação sincera, mas ríspida, do tipo: você não fez o que precisava ser feito, você não conseguiu atingir o objetivo. Não, você pode dizer isso de uma outra forma: olha, você chegou num ponto muito bom, mas eu acho que você ainda vai fazer melhor. Olha aqui, esse resultado foi ótimo, mas vai ser maravilhoso se você caminhar por aqui. Isso se chama reforço positivo, valorização do outro, respeitar os limites seus e os limites do outro. Em vários momentos vamos estar frustrados, porque nós depositamos expectativas em outras criaturas que deveriam ser nossas. Nós deveríamos criar expectativas em relação a nós mesmos, não aos outros. Tá? E é por isso que nós nos frustramos e nos entristecemos muito. Deus, em sua misericórdia, e Jesus aqui na terra, na cruz do Calvário, ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
O que Jesus quis dizer com esse gesto? Ele entendeu as nossas limitações. Ele nos aceitou como nós somos, né? E é isso que ele quis nos ensinar. A partir da hora que nós respeitarmos, entendermos e termos uma atitude proativa em favor do outro, nós estaremos cuidando dos outros. Então, o relacionamento social é de grande importância para desenvolver valores que se encontram adormecidos nos refolhos do inconsciente, aguardando os estímulos que os fazem aparecer, exteriorizar-se. E isso somente é possível na convivência com outros indivíduos da mesma espécie. O isolacionismo é um sistema de desajuste emocional. Portanto, de psicopatologia que necessita que seja aplicada uma terapia competente. Então, aqui Joana de Ângeles diz: ninguém vive sozinho, ninguém deve viver sozinho, porque isso vai gerar comportamentos psicopatológicos nessa criatura, né? Nós precisamos uns dos outros, por isso eu devo cuidar de mim, e estando cuidando de mim, eu vou generosamente cuidar do outro, dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, dentro das forças e dos recursos que eu tenho. Muitos de nós às vezes sonham: eu queria ajudar não sei quantas famílias saírem da miséria, mas para isso eu tenho que ganhar na loteria. Ele está esperando ganhar na loteria. Ele pode muito bem abençoar uma criatura com um prato de comida. Ele pode muito bem abençoar uma casa de caridade com um recurso que esse donativo vai ser canalizado para criaturas que necessitam de auxílio, né? Muitas vezes nós queremos ajudar alguém com o intuito de ser reconhecido, agraciado, e isso não é o verdadeiro valor da generosidade. A generosidade verdadeira, ela não espera nenhum tipo de reconhecimento ou de gratidão. Você o faz porque ama o seu irmão. E você quer se sentir útil. Aquilo que você pode fazer, você faz. Aquilo que está fora do seu alcance, não o faça. Não vá adoecer por isso. Respeite as suas limitações. Então, finalizando, o indivíduo que permanece desperto, atento às responsabilidades que lhe dizem respeito, no quadro de realizações humanas, e não se apresenta assinalado pelas incertezas, limitações que antes eram peculiares, há uma lúcida integração nos compromissos que assume e um positivo relacionamento com todas as pessoas, que resulta da autoestima e da aloafeição, que é a afeição recíproca, né? Então, gente, nós não temos que ter a pretensão de ser uma Madre de Calcutá, de ser um Chico Xavier, né? De ser um Eurípides Barçanufo, de ser um espírito revolucionário que vai fazer com que todas as almas se tornem almas puras. Nós não podemos ter essa pretensão.
Qual a pretensão que nós devemos ter de colocar o amor que nós já conquistamos até o momento em movimento, com gestos simples, com a contribuição que podemos adotar, né? São coisas simples, vamos começar de gestos simples, para que um dia, quem sabe, a gente consiga compromissos maiores e consigamos realizá-los, né? Eu agradeço a vocês a atenção, o carinho e desejo a todos muita paz e muita coragem, né, para fazer o autocuidado e o cuidado com o outro. Obrigada.